pessoal vai entrar aí. Oi, galera. Né? Hoje é do Escola de oração. Escola de Oração. Hoje eu tenho um convidado que é super especial, que ele é o carinha da live. Carinha da live? Sim, Quem é? o pai. O pai? Tá bom. Vamos fazer o café do pai? Fazer o café lá, opa. Vamos, cafezinho. Aperta esse aqui. Enquanto vai pro cafezinho, a gente espera ali. Vamos! Glória a Deus. Você é bom com a gente. Glória a Deus. Ó, tava preparada hoje, você viu? Opa, O café hoje seu. tava Eu tô pegando o jeito. muito. Hoje a cafeteria tá. Bombada. Pode servir a galera toda aí. Vamos lá. Escola de Oração, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma quarta-feira com vocês, compartilhando princípios, palavras, segredos sobre oração. Nós precisamos muito disso, né? Glória a Deus. Então, Esse jacaré de sexta só. Oi, jacaré. esse aqui é o jacaré da live de sexta, da escatologia. Quem acompanha lá sabe bem, né? Mas hoje ele apareceu aqui também, né? Põe ele lá para descansar. Vamos! Isso aí. Deus é bom com a gente. Tá vindo um cafezinho. Tá vindo. É que eu tô tentando controlar a criança e um jacaré. É, mas tá complicado. Isso. Olha lá. Olha lá. Isso aí. Deus é bom. Cafezinho. Pega o seu aí, vamos, né? Dá tchau pra galera. Tchau pra galera. Jesus abençoe nosso alimento, em nome de Jesus. Amém. Ah, você não orou pelo café, né, no Ora, caso. Abençoe o nosso alimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Vem, Levi, pra cá. Dá tchau pra galera. Isso aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos que vamos. Isso, família. Tamo aí, né? Essa quarentena aí tem que dar uma segurada. Tamo mais magro do que tava no começo da quarentena aí, né? Deus é bom. Vamos lá? Então, já desde abril, pode acompanhar lá no YouTube. Tem diversas ministrações sobre a escola de oração. Estou muito feliz que eu estou vendo muita gente nas igrejas colocando as aulas para ministrar os intercessores. Isso melhore muito o conhecimento sobre oração. Por quê? Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Quando você visualiza, quando você escuta, quando você lê algo físico, você aumenta muito a questão da absorção daquele tema, né? Existem cientistas que explicam isso, que quando você lê, por exemplo, você absorve só 10% daquilo que você lê. Então, quando você lê, quando você escuta, quando você vê, quando você interage, como nós estamos interagindo aqui, você cresce nessa absorção desse conteúdo e é isso que nós precisamos. A nossa geração precisa crescer em conhecimento de oração. A nossa geração ora pouco, a nossa geração ora principalmente quando vai fazer alguma coisa para Deus, por exemplo, hoje eu vou pregar, hoje eu vou servir na igreja, hoje eu vou fazer aquilo, e nós perdemos a força que tem da perseverança e, na verdade, da disciplina de oração. Então, isso precisa ser resgatado. Então, eu sempre tive um sonho de levantar uma geração de homens e mulheres de oração. Não só um sonho, virou na verdade, uma missão, e estamos aí, né? Então, sem cessar, sem parar, desde abril, finalzinho de março, começo de abril, estamos aqui fazendo as lives de oração, escola de oração. Então, estão todas lá no YouTube, você pode acompanhar lá, assiste uma vez, tira dúvida, anota, escreve, tira de novo. E nós logo mais vamos ter novidades aí que eu vou conseguir ajudar mais vocês na questão da escola de oração. Tá bom? Então, hoje nós já, semana passada, falamos de um tema bem importante, e hoje também nós vamos falar de um tema que eu considero essencial para aquele que quer crescer em oração e intimidade com Deus. Nós vamos falar do Salmo 91. Esse daqui é um daqueles salmos que são considerados por muitos teólogos como salmo órfão, porque não se sabe direito, tem-se especulações, não se sabe direito quem escreveu esse salmo, mas por causa da escrita, por causa da crítica textual, por causa da maneira que foi colocada e por dar
continuidade a um salmo que é um anterior, escrito Salmo 90, escrito por Moisés, tanto teólogos como rabinos, eles vêm a uma conclusão, eles chegam a uma conclusão que o mais correto é que possivelmente foi Moisés também que escreveu 91. Bíblia não diz, o texto não diz, são interpretações, são estudos e então, na verdade, eles se enquadram a alguns, eu acredito que são 40, eu posso estar enganado aqui, mas acredito que são 40 salmos, chamados salmos órfãos, tá? Que não tem descrito quem foi que relatou, tá? Então, o Salmo 91 é um salmo muito polêmico, é um salmo onde as pessoas geralmente têm um misticismo muito grande em cima dele, né? Diversas religiões usam esse salmo, diversas seitas usam esse salmo, pessoas deixam aberto esse salmo nos seus negócios, nas suas casas, porque acredita-se que esse salmo tem o poder de espantar o mal, essas coisas assim. E eu quero mergulhar com vocês nesse salmo para explicar o que realmente esse salmo quer dizer, o que realmente está falando esse salmo. Você pode ir aí colocando as suas dúvidas, talvez eu não consiga responder aqui, mas ali no YouTube você também pode interagir ali, que a gente vai, na medida do possível, respondendo aí, tá bom? Então, o Salmo 91, aqui para você entender um pouquinho do que ele é. Ele é um salmo que é escrito provavelmente por Moisés, fica-se essa interrogação aqui no nosso meio, tá? Esse tipo de ensino está sendo feito a lápis, essa frase minha, né? Pode ser que não seja Moisés, mas eu acredito nessa afirmação por causa das maneiras e as palavras usadas aqui, tá? Então vamos lá, vamos ler o salmo aqui, você lê o salmo aí também. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Seu Onipotente, ele diz ao seu Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai te cobrir com suas penas, com sua asa. Ele vai te cobrir e vai te colocar sobre suas asas. Estarás seguros, a sua verdade é pavês e escudo, tá? Não te assustará com o terror noturno, nem com a seta que voa de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fiz do Altíssimo o meu Senhor a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles sustentarão as suas mãos para que não te tropece em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui nós temos que entender que esse salmo tem sido hoje, por muitos, considerado como algo poético, tá? E eu não considero esse salmo algo poético por causa da textualidade dele e por causa da força que tem em cada palavra aqui, cada colocação, a maneira como que se fala. Então nós vemos, por exemplo, ali no finalzinho, no versículo, eu vou interagindo de vários versículos aqui, tá, gente? Não vou falar na sequência não, para que vocês entendam onde eu quero chegar, tá? Ele aqui, por exemplo, no versículo, pera, que escapou aqui, vamos lá. Ele aqui no versículo, vamos lá, fugiu aqui. Peraí, opa, agora vai, vamos lá. Né? Ó,
ele aqui no versículo 3 diz: pisará o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, né? Então aqui são 4 estruturas espirituais. Se nós pegarmos aqui os textos hebraicos de cada uma dessas expressões, leão, áspide, leãozinho e serpente, cada um é uma palavra no hebraico que também tem correlação com estruturas espirituais, tá? Não é à toa que no início do Salmo, ele também diz, lá no início do Salmo, antes de falar dessas 4 estruturas espirituais que atacam a vida do servo de Deus, nós podemos falar um pouquinho sobre isso, ele diz lá, peraí, fugiu aqui, isso, vai, agora vai. Ele diz lá no início do texto, ele diz, ó, o Senhor, ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Ele diz assim no versículo 4, ele vai me cobrir com sua asa, depois ele diz com suas asas, depois ele diz com sua verdade e com seu escudo, tá? Então nós vemos que esses 4 livramentos que Deus vai dar para os servos de Deus, ele é, na verdade, proteção contra ataques espirituais, certamente ataques malignos. Então nós estamos falando aqui de estruturas espirituais, tá? Então quando nós analisamos esse salmo como algo só mais poético, filosófico, ou mais um salmo mais nessa perspectiva, temos grandes problemas porque nós baixamos a guarda, tá? Pastor, eu posso orar assim como esse salmo está me dizendo? Vamos lá ver a oração do Pai Nosso. No finalzinho da oração do Pai Nosso, vocês lembram, no oração do Pai Nosso, finalzinho diz: e livra-nos do mal, tá? É óbvio que Jesus não estava dando uma oração de repetição, nós sabemos disso, ele mesmo falou sobre isso, mas a oração do Pai Nosso, ela se desmembra de uma maneira absurda. Eu tenho lá no YouTube uma live só sobre a oração do Pai Nosso, depois você pode ir lá e ver. Então ela se desmembra em muitos. E quando nós falamos em livra-nos do mal, é um tipo de oração que quem anda com Deus e quem quer crescer em oração, quem quer crescer em intimidade com Deus, quem quer crescer em autoridade, na verdade, e principalmente em proteção, hoje nós estamos falando aqui de uma oração de proteção, pode ser feita por o respaldo do salmo, da oração do Pai Nosso, falado por Jesus, tá? Então, quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele vai indo e no final ele diz: e livra-nos do mal, tá? Então, nós podemos sim fazer e nós temos que ter esse estilo de vida de orar para que Deus nos livre do mal, tá? Nós temos que fazer essas orações de manhã, fazer essas orações à noite, no momento mais apropriado ali. Sim, tem momentos específicos que é importante fazer esse tipo de oração, sim. Nos textos dos Salmos aqui nós vemos 3 horários que eles faziam isso. Por quê? Por causa de estruturas espirituais. Quando nós entendemos isso, as pessoas, é bobeira, você pode orar a hora que você quiser. Pode orar a hora que você quiser, tá? Mas quando nós entendemos o Salmo 91, nós vamos entender que estruturas espirituais, elas agem em determinados horários. Tem espíritos que só agem à noite, tem espíritos que só agem de dia, tem espíritos que só agem, por exemplo, meio-dia, tem espíritos que agem só à noite, eles são autorizados a agir. Então as nossas orações de proteção, feitas com essa sabedoria, com essa instrução de Jesus Cristo, e livra-nos do mal, é importantíssimo a gente compreender que precisamos orar para que Deus nos livre do mal, nos livre de vários ataques, como eu li ali, o Senhor, ele diz do seu Senhor. Quer ver? Versículo 2 nos diz assim, né? Diz do seu Senhor. Então é algo profético, algo que você declara, algo que você profetiza, né? Então o que ele declara? Ele é o meu refúgio, ele é o meu escudo, ele é o meu baluarte, ele é a pessoa em quem eu confio, tá? Eu confio nele, ele é um Deus protetor, a minha confiança está somente nele, dele vem o meu refrigério, dele vem o meu refúgio. E quando nós declaramos isso em nossas orações, quando nós declaramos isso no mundo espiritual, o versículo 3 começa a fazer efeito em nossas vidas: e ele te livrará
do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, tá? Então vamos lá, começando desde o Salmo do versículo 1, tem muita coisa aqui e eu quero ir destrinchando com vocês esse Salmo para que você entenda que esse Salmo não é somente algo jogado no vento, algo filosófico ou bonito que você lê, tá? O Salmo 91 é um salmo que se inclui naqueles salmos de proteção, ou seja, quando Jesus disse nos livra do mal, ele está falando, nos livra dos ataques, nos livra dos enganos, nos livra dos laços do passarinheiro, nos livra de todos o terror noturno, nos livra de tudo isso, tá? Então nós vemos que ele incentiva, Jesus fala para nós orarmos assim, tá bom? Então a Bíblia inteira também nos fala sobre isso. Paulo ensinou muito sobre isso também em suas cartas para a igreja. Então o Salmo 91 ele é mais do que importante porque ele dá uma base do que significa ser protegido por Deus, tá? Ser guardado por Deus. Tem muita gente que se envolve aí em busca, em oração, e enfrenta a obra, entra na obra de Deus, vai entrando, mas sem entender esse princípio poderosíssimo que hoje eu estou compartilhando com vocês de se cobrir, de proteger, de se guardar, né? Então eu não tinha esse costume, de pedir para que o Senhor nos guarde, nos proteja, até que eu conheci a doutora Neuza Tioc, e a gente começou a andar muito com a equipe dela, com ela, e nós começamos a participar de muitos cursos, ensinos, estudos. Ela nos ensinou muito no início do ministério. E o que eu reparava é que ela orava demais, ela orava bastante para que Deus a protegesse, a colocasse proteção sobre ela, né? Sobre a vida dela, sobre os ministérios. Quando ela ia na igreja, ela orava e gastava tempo nisso. E eu sempre reparava esse tipo de oração. Eu não conhecia muito sobre os tipos de oração, que eu tenho conversado com vocês aqui muito, né? Nas lives, nos livros que eu escrevi também tenho falado bastante sobre os tipos. Existem tipos de oração, então eu comecei a aprender com ela esse tipo de oração, né? E eu vi que ela entrava em diversos tipos de confronto, diversos tipos de guerra, diversos tipos de batalha, mas ela sempre permanecia estável assim na sua vida espiritual, na sua autoridade, na sua batalha, e eu reparava nisso, até que a gente começou a ser ensinado sobre a importância de você orar pedindo para que o Senhor proteja a sua vida. A igreja tem um erro, muitas vezes ela começa as suas orações, muitas vezes contemplando isso, é o início de uma oração, já falei sobre isso aqui, mas depois ela já parte para pedidos, ela já parte para uma oração bem sucinta e leve sobre, Deus, guarda a minha casa, minha família, em nome de Jesus, amém, vamos que vamos, vida que segue. E sem perceber que as nossas orações de proteção, elas precisam ser uma disciplina em nossa caminhada, em nosso dia a dia, em nossa vida. Então muitos começam a, sem perceber, entrar em confrontos, em guerras. O mundo espiritual é real, o mundo espiritual é mais real do que a gente possa imaginar, e aí nós vamos entrando nesses confrontos em guerra, sem entender os princípios, por exemplo, tá? Que Salmo 91 nos fala. Nós vemos também lá quando Paulo explica sobre a armadura de Deus, também tem um vídeo aí, vocês podem assistir, são 3 vídeos sobre a armadura de Deus, sobre como Paulo ensina a igreja a se proteger do maligno, como se proteger do maligno. O que? Só fazendo uma oração, se revestindo? Não, eu ensinei ali para vocês podem assistir ali. Então, todo servo de Deus que tem um grande chamado, um grande propósito e quer avançar com a obra de Deus e com sua vida, tem que entender essa aula, tem que entender sobre proteção individual e, óbvio, da sua família, da sua casa, tá? E assim por diante, né? Então, muitas pessoas nem sabem os livramentos que tem porque têm praticado esse tipo de oração e não... mas o inferno, se eu não orar, se eu não interceder, o Senhor não me guarda. Vamos ler esse salmo. Jesus nos falou: peçam para que vocês sejam livres do mal, tá? Então ele falou: peçam para que vocês sejam livres do mal. Então a oração tem o poder de ativar uma muralha, um escudo, como diz aqui, né? Por exemplo, Salmo 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo
e o que descansa à sombra do Onipotente. Aqui já tem algo muito interessante, porque a textualidade hebraica aqui, nesse texto, é bem interessante que aquele que habita, né? A palavra habita aqui ficaria um pouco melhor, assim, traduzindo do original do hebraico, não só habitar, mas aqui a palavra nesse salmo, principalmente nos textos originais, quer dizer aquele que senta, tá? Aquele que está sentado. Então aqui não só uma habitação, né? Mas aquele que senta diante do Senhor, diante do esconderijo do Altíssimo. Sentar é um símbolo de demora, tá? Sentar é um símbolo de você quando senta num lugar, ou você vai, se você vai almoçar, você não vai almoçar em 1 minuto, né? Raras exceções, mas você senta ali, para toda vez que você senta, você vai ficar um tempo ali naquele lugar, e é isso que esse salmo tem e começa a trazer essa ideia de você ir até o lugar onde o Senhor está, e ali você sentar e permanecer ali, permanece diante dele. Permanece diante dele, permanece diante do teu Deus, permanece orando ao teu Deus, permanece buscando a sua face. É isso que o Salmo começa nos dizendo. E aqui, sem nós passarmos o olho rápido, nós não percebemos, mas aqui ele está falando de duas pessoas. Tem pessoas que vão habitar, sentar, pode usar também habitar, tá? Habitar ou sentar no esconderijo do Altíssimo, e tem pessoas que vão descansar à sombra, tá? Sombra já é um lugar um pouco mais distante. Sombra é um lugar um pouco mais separado, tá? Então aqui nós vemos que tem dois tipos de pessoas aqui, que estão aqui se achegando diante de Deus, né? Então não é a mesma pessoa na originalidade do seu hebraico ali, tá bom? Então, isso é um entendimento que é importante se conhecer, mas quanto mais você for dedicando tempo à busca a Deus, uma busca verdadeira, não é qualquer busca só para fazer uma oração, tá? Você mantém a sua comunhão, a sua intimidade com Deus ali, e você ali, e tem as pessoas que estão também buscando isso, também estão nessa parte aqui, na sombra, que é um pouquinho mais distante, eles têm que dizer do seu Senhor. Então aqui já vem outro ensinamento, nós temos que falar, tá bom? Nós temos que profetizar, nós temos que declarar. Se você vê Martinho Lutero na história da igreja, ele que escreveu até música sobre isso, ele diz, né, Castelo Forte é o meu Senhor é o meu escudo, meu baluarte, a minha proteção. Por quê? Nós temos a tendência, sem perceber, de colocarmos confianças em coisas. Por exemplo, de um ano para o outro, nossa vida profissional, financeira melhora. Aí a gente começa, sem perceber, dedicar confiança ao dinheiro. O dinheiro te dá vários escapes, o dinheiro te dá várias proteções, o dinheiro te ajuda de alguma maneira, né? Às vezes você começa a confiar, não, hoje em dia fica tranquilo, porque essa doença está controlada e tem remédios e tem situações, então você vai colocando a confiança nas coisas naturais do dia a dia, sem perceber, você começa a colocar confiança na tua própria vida, na tua sabedoria, no teu conhecimento. Então, quando esse salmo diz que é um princípio para você liberar proteção, para você chamar a proteção de Deus sobre a tua vida, quando você fala, ele diz, tá? É declarar, é profetizar, tá? É profetizar, é declarar. Essa palavra também é muito interessante, que é declarar ao coração de alguém. Não é somente palavras, é algo que toca o coração de alguém. Não são somente palavras liberadas no ar, são palavras que tocam o coração de alguém. Então, quando Deus vê palavras saindo da tua vida, de que você está colocando a tua confiança, Deus, nem que você estiver falando, Deus, me ajuda a colocar a cada dia mais a confiança em Ti. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha proteção, Tu és a minha guarda, Tu és o meu escudo forte, Tu és em quem eu confio. A minha confiança está totalmente em Ti. Minha confiança está totalmente em Ti. Então tem que falar. Então, quando nós falamos isso, a nossa alma aquieta, o mundo espiritual sabe aonde está a tua confiança e a tua proteção, e nós vemos que pela fé você começa a se apropriar daquilo que o Senhor é integralmente. Então, quando nós deixamos de fazer esses tipos de orações, nós deixamos de, pela fé, se apropriar dessa proteção poderosa da parte do Senhor, essa proteção grandiosa da parte do Senhor. A gente tem experiência com os intercessores, principalmente aqueles que têm visão aberta, homens de oração, mulheres de oração, e nós sabemos que
quantas vezes nós vemos homens e mulheres entrar em processo de jejum, em oração, pedindo proteção de alguma situação que estão vivendo, e aqueles que têm visão aberta começam a ver anjos poderosos do Senhor chegando. O contrário também já aconteceu, quando a pessoa está entrando num período de apostasia, está deixando de orar, está deixando de confiar, está deixando de buscar a palavra e ter esse momento de oração. Nós vemos também como que se os anjos se afastassem dessas pessoas. Então é bem importante declarar, tá? Então o primeiro princípio lá é: senta e confia no teu Deus, fica no esconderijo dele, fica na presença dele, fica na presença do Senhor, né? A palavra esconderijo aqui também significa lugar onde Deus está, habita, mas fica neste lugar onde Deus está, busca a face dele, dedica tempo a isso, dedica tempo em oração, dedica tempo em consagração de tua alma. Então não é somente ler uma palavra ou fazer algum tipo de oração, é sentar, escutar, ter intimidade com ele. Só senta numa mesa quem tem intimidade. Jesus chamou os seus para sentar na mesa, para sentar ali. Então isso começa a gerar algo poderoso da parte de Deus. E aí você começa a declarar: diz ao Senhor: o Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus é refúgio, ele é um baluarte, ele é em quem eu confio. E quando isso começa a acontecer na sua vida, quando isso começa a acontecer na sua história, algo começa a ser liberado. Versículo 3 nos diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, tá? Isso aqui são liberações malignas. Por exemplo, laço do passarinheiro são armadilhas, são situações que o diabo quer te pegar, quer te colocar em algum tipo de amarra, algum tipo de armadilha, para que ele possa aí sim continuar avançando e atacando a sua vida, atacando a sua família. Aqui literalmente é quando nós caímos na legalidade do diabo, é quando nós escutamos a voz do diabo, é quando nós damos espaço para o diabo e nós caímos nas legalidades, vamos dizer assim. Nós damos espaço para que ele nos aprisione. A partir do momento que ele nos aprisione, aí ele começa a liberar várias setas, várias atuações malignas sobre as nossas vidas. E quando nós fazemos esse processo, pedindo a Deus nos livre do mal, orando na nossa manhã, orando na nossa noite, orando até mesmo quando você vê que um negócio está complicado, você está se passando momentos difíceis, orem na hora da tarde também, no almoço, pós o almoço ali, e peça para que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos em teu favor. Declare que ele é o teu refúgio, declare que ele é teu baluarte, que ele é teu escudo. E é isso, tá? E da peste perniciosa aqui. Aqui são algumas... Essa palavra está ligada a enfermidades, tá? Mas o que acaba acontecendo aqui é que o diabo não quer liberar uma enfermidade na sua vida. Ele quer roubar a tua fé. Então aí ele quer te tocar com algum tipo de enfermidade, algum tipo de situação, e para que abater sua fé, eu estou aqui buscando a Deus, estou aqui buscando o Senhor, está acontecendo isso comigo, está acontecendo aquilo comigo. Então nós vemos que o foco é roubar a tua fé, tá? E como que o Senhor vai fazer isso? Ele vai te cobrir com algumas traduções estão com suas penas, com suas asas, tá? Com sua asa aqui, na verdade, se algumas versões estão escritas com sua pena, mas na verdade aqui é sua asa, tá? Vai te cobrir, vai te proteger. Ele vai fazer, como se fosse um círculo de proteção ao teu redor. Ele também diz que vai te colocar sobre as suas asas. Então aqui está falando de diversos tipos de ataque que a tua alma pode receber, principalmente as tuas emoções. Está falando desses ataques de perto. Sobre as asas, é como aqui é uma visão de uma águia. O texto hebraico fala como se fosse uma águia e ele te coloca sobre a asa. Aqui está falando dos ataques que vêm de baixo para tentar te acertar, e Deus te eleva num lugar alto, tá? E ali você vai estar seguro. A sua verdade vai ser escudo e proteção, tá? Então nós vemos que vão ser alguns tipos de proteção e escudo, a verdade de Deus na tua vida. Então nós vemos a importância de se orar, de se permanecer na presença de Deus e orar para que Ele nos dê esses tipos de livramento, esses tipos de situação. Então nós vemos aqui 4 atuações. Ele vai colocar você sobre as suas asas, vai na verdade fazer um círculo, vai te proteger. Ele vai te colocar sob, algumas versões já está escrito assim, sob a asa dele.
tá? A verdade dele vai te proteger, vai te guardar também, e vai ser um escudo, né? Principalmente nós vemos Paulo explicando sobre o escudo da fé, tá? Não temerás, não te assustarás, não terás medo, não se prostrarás, tá? Na verdade, essa palavra não te assustarás é não se dobrar e se prostrar diante de uma situação. Não te assustarás do terror noturno, tá? Aqui é uma estrutura espiritual, tá? Por causa das conjugações do verbo, por causa das conjugações dos textos aqui, com certeza, te garanto, é óbvio, se você vai pesquisar, você vai ver isso. Isso aqui é uma estrutura espiritual. Terror noturno, tá? Tem muita gente que passa momentos difíceis em sua madrugada, não conseguem dormir, não conseguem... tem pesadelos, tem situações as mais diversas. Isso aqui são ataques, tá bom? Nem seta que voa de dia, aqui também é outro tipo de estrutura espiritual, tá? A seta que voa de dia aqui, setas são flechas, são dardos, tá? Que o maligno vai atacar de dia. Então aqui nós vemos que tem estruturas espirituais que agem só de noite, tem estruturas espirituais que agem só de dia, nem peste que se propaga nas trevas, tá? Nem mortandade que assola ao meio-dia. Você pode fazer uma vez até foi com a doutora Neuza, ela me compartilhou isso, que uma época ela conhecia um pessoal de hospital e eles falavam que quando chegava perto do meio-dia aumentava absurdamente o número de óbitos, né? Que assustava assim os médicos, porque meio-dia era um horário específico, chave ali, tá? Tudo que eu estou lendo aqui são estruturas espirituais. Talvez em uma próxima aula eu possa pegar cada uma dessas estruturas e mostrar as palavras hebraicas e o que significa, tá? Então, por exemplo, esse terror noturno, ele tem a ligação com o nome de, por exemplo, Dalila, que derrubou Sansão. Sansão é aquele que tem a luz, né? Aquele que tem como a luz do sol. E Dalila é aquela que veio da noite, tá? Das trevas. Então nós vemos que aqui esse terror noturno não é só o medo, o pânico da noite, tá? São todas as estruturas que agem na noite, que tentam derrubar, no caso de Sansão, na área emocional, tá? Então nós vemos aqui que o terror noturno também está ligado com Lilith, que é da Laila, que é a palavra noturno aqui, mas depois eu posso com calma. O que eu quero hoje é fundamentar a tua vida, a importância de você orar por proteção, orar por que Deus te guarde tua casa, guarde tua família. De que forma? Primeiro se assentando, tá? Aos pés do nosso Senhor, habitando, sentando, gastando tempo com Ele. E aí depois declarando, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio. Então, toda a estrutura espiritual vai reconhecer aonde você está colocando a tua esperança, a tua fé, aonde está a tua proteção. E aí nós começamos a ver essa proteção da parte do seu Deus, tá? Você não vai vivenciar isso, está escrito não. A palavra hebraica lo, não vai entrar, não vai viver. Por quê? Porque algo aconteceu ali em cima no Salmo, vocês lembram bem, né? Nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia, tá? Então, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então nós vemos aqui que tem pessoas que vão cair, tem pessoas que vão se prostrar diante dos inimigos, mas tem um grupo de pessoas que entendem o poder da proteção que vem do alto. Nossa proteção não está em nada, nossa proteção em vão vigia os sentinelas, se o Senhor não guardar a casa. A nossa proteção não está nos sentinelas. Sim, os sentinelas nos cobrem, nos guardam, eles são importantes, mas a nossa confiança está no Senhor, tá? A nossa confiança está no nosso Deus, tá? Então é bem importante isso. E somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, ou seja, traduzindo isso aqui para você, aquele que confia no seu braço, na sua própria vida e não confia nessa proteção do nosso Deus. Pois dissemos de novo, olha lá, declarando, profecia, declara, abre a tua boca, declara quem Ele é o teu Deus, declara quem Ele é. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada.
Então nós vemos que ele mostra as malignidades e diz: como que você repreende isso? Abre a tua boca, declara que ele é o teu Senhor, declara que ele é o teu refúgio, declara que ele é a tua morada, declara que a tua confiança está nele. Então ele está mostrando as malignidades e vem: faça isso, faça aquilo. Então aqui esse é um salmo explicativo, por isso que nós falamos que eles usavam esse salmo como algo de instrução, de ensino e prática do povo de Deus. Então declara, ele é o meu Senhor, fiz dele o meu refúgio, ele é o lugar onde eu me escondo, ele é o meu abrigo, aquele que me protege do dia mau, aquele que me protege das tempestades, dos furacões, ele, porque eu fiz a minha habitação nele, a minha habitação está nele. Nenhum mal sucederá a ti. Olha que coisa interessante que esse salmo: nenhum mal sucederá a ti e praga nenhuma chegará à tua tenda. Então ele fala de algo individual primeiro e depois ele fala da tua tenda. A tua tenda geralmente é a tua casa. A tua casa tem pessoas. Então nós vemos que quem começa a entender sobre a importância da proteção do alto, clamar, declarar, habitar e declarar sobre essa proteção, pôr a confiança nele, a esperança nele, você vai ser protegido, mas também toda a tua tenda. Então é algo muito maravilhoso, nós temos experiência com isso. Então nós temos que entender que quando a nossa confiança está no Senhor, não só você tem o livramento, você tem o livramento e praga alguma também não chegará à sua tenda. Aí ele explica por quê? Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Tá? Eles te sustentarão nas suas mãos para que não te tropece em pedra alguma, tá? Então nós vemos que aqui tem algo muito forte, algo muito poderoso. O Senhor vai dar ordem aos teus anjos para te guardar ao teu respeito. Então imagina só no céu Deus dando uma ordem para um exército ao teu respeito. Ordem é ordem, se deu ordem tem que cumprir. Então, aonde esses anjos vão cumprir essas ordens? Para aqueles que estão entendendo o que significa habitar no Senhor, sentar na presença dele, confiar nele. Quantos de nós tiramos a confiança dele porque essa vida nos faz tirar o foco de Deus? Então nós começamos a confiar no homem, confiar aqui e ali. Uns confiam em carros, né? Outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Então colocar a confiança em Deus é um dos princípios mais poderosos, né? Confiar na segurança dele, confiar que ele é o nosso Deus. Então se você fizesse ler esse salmo só por ler, lascou, gente, complicou. Agora, se você entender que você declara, que você habita, que você senta para ouvir, que você senta para escutar, algo poderoso começa a proteger e guardar a tua vida, tá? Eles te sustentarão por suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Isso aqui é um símbolo poderoso, isso aqui é um símbolo grandioso, um símbolo maravilhoso de que Deus vai te elevar, vai levar a tua espiritualidade para que você não tropece nas coisas dessa vida, não tropece no dia a dia, não tropece nos enganos do inferno, do maligno, mas ele vai te erguer. O Senhor vai te erguer, ele vai te sustentar, ele vai dar ordem aos anjos dele para fazer você andar de uma maneira sobrenatural, elevada, protegida dos dia a dia. Essa pedra aqui é aquilo que faz os homens caírem no engano, caírem no tropeço, tá? Pisarás o leão, já li esse texto aqui, né? E a áspide, tá? A áspide é uma víbora bem pequenininha, mas muito terrível, tá? Ela mata instantaneamente, assim. Pisarás o leão. Olha que coisa interessante para você ver que não é uma linguagem física isso daqui e nem está falando de coisas do dia a dia, está falando de algo espiritual. Você vai pisar o leão, vai pisar a áspide, vai pisar o leãozinho e a serpente, que é outro tipo de estrutura espiritual. Eu vou voltar falando com vocês aqui, pode ter certeza, eu vou pegar esses significados de cada uma dessas estruturas espirituais para abrir mais o teu entendimento, o teu conhecimento.
sobre isso. Eu vou explicar o que é o leão, explico o que é a áspide, explico como que eles atuam, como que são as liberações para nos enganar e tentar tocar a nossa fé e nossa vida espiritual, tá? Então, ele diz, tudo isso vai tentar se levantar contra a sua vida, mas ele vai te dar autoridade para você pisar o leão, para você pisar a áspide, vai calcar aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui a gente já avança um pouquinho mais, alguns princípios que liberam essa proteção, e aí você declara também, ele se apegou a mim com amor, tá? Amará o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu vigor, e ao teu próximo como a ti mesmo, tá? Porque a mim se apegou com amor, ou seja, a mim se grudou através do amor, tá? Então não tem como nós amar a Deus sem Ele nos amar primeiro. Então nós temos que crescer nesse amor em Deus, temos que conhecê-lo, temos que buscá-lo, e isso nós vamos conhecer através de Cristo, tá? Isso, como que nós conhecemos o amor de Deus e vivenciamos ele? A palavra de Deus nos diz que Cristo, mesmo nós sendo pecadores, morreu por nós, e assim nós conhecemos o amor de Deus por nós, tá? Então nós devemos crescer em amor, e aí eu livrarei, colocá-lo, vou pô-lo a salvo, porque conhece o meu nome, tá? Conhece o meu nome, conhece quem eu sou, tem experiência comigo. E aí ele me invocará, versículo 15, e eu lhe responderei, tá? Então nós começamos a ver aqui que não só uma proteção, mas aqui tem algo muito interessante. Ele me invocará, em outras versões, ele clamará, tá? Ele vai clamar. E clamar é uma palavra muito forte, muito importante na Bíblia. Eu escrevi isso no livro Moisés. O clamor, ele abre o céu sobre nós de uma maneira muito poderosa. O clamor fez com que Deus tirasse o povo de Israel do Egito. A Bíblia diz que porque Deus ouviu o clamor do povo, ele enviou Moisés. Quando ele foi explicar para Moisés porque estavam enviando para livrá-lo da opressão do povo, da opressão do Egito, ele diz, porque meu povo clamou. Nós vemos que no livro de Juízes os homens começavam a clamar e Deus enviava o socorro. Então o clamor é muito forte, muito importante. O que é a palavra clamor no hebraico? É gritar por socorro, é chorar em desespero por um auxílio, tá? Então ele me clamará e eu lhe responderei. Mas o que é esse chorar por quê? Só porque você teve uma perda, porque você está precisando de algo, você precisa de uma situação, isso tudo pode ser colocado diante de Deus em oração, mas aqui o clamor está ligado a Deus. Chorar porque a presença dele está se afastando, você não está sentindo a presença dele. Ter um peso dentro de tua alma porque você quer conhecê-lo. O clamor está ligado a Deus, o clamor está ligado à sua presença. Nós vemos João Batista no deserto cumprindo a profecia de Isaías que dizia assim, voz que clama no deserto, para preparar o caminho para o Senhor. Então nós vemos que ele estava clamando no deserto, preparando para que Jesus pudesse chegar. E quando você clama a Deus também, além de ele vir, porque você está clamando por quê? Só pela proteção? Você está clamando só para ele te dar uma provisão financeira, só para ele te dar um livramento? Não, você está clamando por ele, Então o segredo desse salmo aqui, ele na verdade está ligado com a intimidade com o nosso Senhor. Ele se apegou a mim com amor, ele se apegou a mim com amor, ele está clamando por mim, ele está sentado na minha presença para me escutar, para me conhecer, para cada dia mais ter intimidade comigo. Então o segredo do Salmo 91 não é só falar. O segredo do Salmo 91 é buscar uma intimidade e a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é buscar a grandeza, a glória, o fogo, a autoridade do céu sobre nós, e aí sim ele vai falando, por causa disso, então ele vai me clamar, eu vou lhe responder, e na angústia, no momento difícil, no momento de pressão, no momento de que ele está ali sendo atormentado, que ele está sendo angustiado na sua alma, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Então vamos lá, ele vai me invocar, ele vai clamar, e ali Deus vai responder,
vai estar conosco, vai nos livrar e vai glorificar o nome dele. 4 coisas de novo, lembra? Se você vê, sempre está em conjunto de 4 aqui os inimigos, tá? Sempre está em conjunto de 4 aqui, e toda vez que Deus se manifesta, ele se manifesta de 4 maneiras, fazendo o quê? Barrando a atuação do inimigo. Então, quando você cresce em intimidade com Deus, o Salmo está ligado com intimidade. Quando você cresce em intimidade com Deus, ele, por exemplo, no versículo 15, ele diz que ele vai te responder, ele vai estar contigo, vai te livrar e vai glorificar o nome dele na tua vida. Olha que coisa forte. Então não adianta vir o leão, não adianta vir a áspide, não adianta vir o leãozinho, não adianta vir a serpente, não adianta vir as malignidades, não adianta vir o terror noturno, não adianta vir as malignidades que tentam roubar a tua fé, paralisar a tua vida, tentar roubar as promessas de Deus do teu coração, se você está buscando a Deus em intimidade. Esse salmo não é um salmo de guerra, ele se comporta como um guerreiro. Por quê? Porque você é filho, porque você tem o buscado em espírito e em verdade, e essa busca em espírito e em verdade faz com que Deus vista roupas de guerra. Literalmente o início desse salmo está dizendo que Deus se comporta como um guerreiro por tua causa, para te proteger, para te guardar. Ele dá ordem ao exército dele para te livrar do mal. Ele dá ordem a, não importa se estruturas malignas se levantem contra a tua vida. Aqui, esse salmo tem um negócio bem interessante que diz que 1000 cairão ao teu lado, né? 10.000 à tua direita, não será atingido. Então, nós vemos ali que... Por quê? É porque você é diferente do outro? Não, porque você se apegou a Deus com amor. Então, que hoje caia a apostasia da tua vida, que todos os ataques da tua vida caiam por terra, a muralha de proteção do Senhor, o poder do Espírito Santo esteja te cercando, a asa dele esteja te cercando, ele te coloque num lugar alto, onde as setas e os dardos do maligno não te alcancem, ele te protege, ele te põe numa fortaleza, ele guarde a tua fé, ele guarde a tua esperança, ele vai fazer algo poderoso contigo. Por quê? Porque você entendeu o poder de sentar, o poder de escutar, o poder de conhecê-lo mais, o poder de buscá-lo mais, o poder de se apegar a ele por causa do amor e não por nenhuma outra coisa. E aí nós podemos declarar, se ele é o meu refúgio, ele é minha fortaleza, ele é a minha rocha forte, e aí nós vamos ver que por causa disso ele vai... Por exemplo, versículo 15, que isso seja profético na tua vida, ele vai te responder, ele vai estar contigo, ele vai te livrar e vai glorificar o nome dele na tua vida. Versículo 16 nos diz, eu vou saciá-lo com longevidade e eu vou mostrar a ele a minha salvação. Então, quando ele fala que vai saciá-lo-ei, ou seja, vou preenchê-lo com longevidade de vida mesmo, gente. Longevidade de vida mesmo, tá? Ele vai te preencher com isso e vai te mostrar, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse saciá-lo-ei é o que? É por uma segurança de que o teu futuro, de que os teus dias futuros estão guardados. Isso é algo que te satisfaz com essa certeza em tua alma, satisfaz essa certeza no seu espírito, e ele vai te mostrar a sua salvação. Nesse texto em hebraico e lhe mostrarei a minha Yeshua, tá? Yeshua, tá? Então eu vou mostrar salvação, vai te revelar a Cristo. Então se apega a Deus, você vai crescer em conhecer a Cristo. O Espírito Santo vai revelar quem é, vai revelar o amor de Deus, vai revelar quem é Cristo, e tudo isso é a maior arma, maior fortaleza que nós temos contra o inimigo. Então, Salmo 91 não é só para ser lido, não é só para ser falado, é um salmo de intimidade com o nosso Deus. É um salmo de intimidade com o poder do nosso Deus. E quando isso acontece, toda essa estrutura espiritual que se levanta, terrores noturnos, seta que se voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia, peste que se propaga nas trevas e assim por diante. Eu quero falar sobre isso com vocês também, abrir o entendimento, mas o mais importante nesse salmo é deixar essa verdade marcar as nossas almas. Se apega a ele com amor, se apega ao teu Deus, busca o teu Deus, se prostra diante do teu Deus, senta diante do teu Deus, fica tempo ali diante do teu Deus, gasta tempo, conheça ele,
o que habita, o que sente, o que habita no esconderijo do Altíssimo e o que descansa à sombra do Onipotente. Não importa se você é novo, se você está conhecendo ele agora, não importa o quão distante você possa estar dele, aqui está dizendo ambos. Diz ao Senhor, diz para o Senhor, diz do Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é meu baluarte, minha proteção, Deus em quem eu confio nele, porque aí cai por terra toda tentativa do inferno te colocar em laços, como diz o próximo versículo, por causa disso, eu vou te livrar do laço, que ele quer que você caia no laço, que é o que? O laço do passarinheiro, que é o que? É que você comece a confiar nas coisas dessa vida, que você comece a confiar nas coisas desses dias, ele vai te livrar da peste perniciosa. Então eu quero pegar depois com calma, talvez na próxima aula ou numa outra oportunidade, cada um desses textos e a gente explanar isso, mas eu quero que você deixe marcado na tua alma, no teu espírito, que é a tua intimidade com o teu Deus, sentar diante dele, ouvir a voz dele, e esse sentar está relacionado não só para falar ou para pedir, sentar está relacionado a sentar e escutar, sentar e ficar ali, sentar e ter intimidade com ele, sentar e chamar por ele, sentar para ler a sua palavra, para conhecê-lo através de sua palavra, sentar para ouvir a sua voz, para treinar os seus ouvidos a ouvir aquilo que ele tem a nos falar. Então, por mais que tenham situações te cercando, leões te cercando, estruturas das trevas te cercando, situações de espíritos que agem à noite, Laila, Dalila, Lilith, situações malignas que tentam tocar a tua história, que estão te assolando agora, por exemplo, aí, que você seja livre pelo poder que existe no nome de Jesus, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua segurança, Ele é a tua proteção. Por quê? Por que ele vai fazer isso? Que Ele vai te livrar do leão, da áspide, da serpente, do leãozinho. Porque se apegou a mim com amor. Porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, cada tentativa do inferno de te atacar são palavras do teu Deus confrontando cada um desses ataques do amor a você, do amor que ele tem pela tua vida. Então, por mais que o diabo tente te atacar, falar o que ele quiser sobre o teu respeito, falar sobre o teu futuro, o teu Deus está dizendo, eu cuido dele, ele é minha proteção, o futuro dele está nas minhas mãos. E assim por diante que nós temos que entender. Então, o Salmo 91, ele não é somente um salmo que nós falamos ou lemos ou declaramos só por declarar. O Salmo 91 é um salmo que tem a ação e a reação. Então, quando eu dou uma ação quando eu vou em relação ao meu Senhor, o Senhor vem com proteções poderosas. E aí eu posso declarar, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha proteção, Ele me guarda, Ele me livra do mal, Ele é aquele que me protege e assim por diante. Tá bom? Então, fica aqui essa aula ao teu coração, Salmo 91. Pode orar por proteção sim, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal, livra nossa alma, livra-nos de toda tentativa do inferno, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Você pode orar sim por proteção, na verdade, ore por proteção, ore porque tem situações contrárias que vêm contra ti, mas por que você tem essa confiança? Por causa da intimidade, tá? Se você fraqueja na intimidade, na busca do teu Deus, essa tua confiança de declarar fica algo muito mais mecânico e religioso do que vida. Então você vai começar a ver livramentos da parte do Senhor, você vai começar a ver uma proteção acontecendo sobre as suas finanças, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua casa, não só sobre você, mas sobre tua tenda também, e é algo poderoso da parte do Senhor. Salmo 91, ensina-nos como orarmos, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação e que Deus possa proteger cada um de vocês e guardá-los de todo mal. O inferno está aí, mas a grandeza, o exército do nosso Deus, muito mais poderoso, dando ordem aos seus anjos em favor de nossas vidas, em favor de nossas casas. Então que os anjos do Senhor nos toquem, nos protejam e nos livre de todo mal, nos livre de toda a malignidade. Amém? Deus os abençoe vocês em Cristo. Essa live vai subir ali pro YouTube daqui a pouco. A gente já sobe ela lá, e você tem acesso de assistir de novo, depois compartilhar e assim por diante, tá? Não esqueça, ore sim pela... não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, tá bom? Deus os abençoe, não esquece, joelho dobrado, inferno abalado, tá bom, família? Glória a Deus, tira a fotinha aí, posta lá pra gente fazer bombar isso aí, e vai lá também no YouTube, multiplica. Chegamos em 10 mil lá, hein? Vamos que vamos, hein? Vamos
torar tudo isso daí. Deus é bom com a gente. Vamos pregar a palavra até quando Ele nos der. Vamos! Tchau! Um beijo, Deus abençoe demais. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Valeu, família.